aí, meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje aqui na minha rua, ó, gente. Até que hoje tá quente. Minha rua é super tranquila, tá? E olha que tem um bar na esquina, na verdade são dois. E pra hoje, que é um sábado, tá super... Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês. Estou gravando à noite, porque eu fui pra academia, muitas coisas aconteceram. Então, ó, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Vem curiar comigo, a minha vida principalmente. Então, meus amores, aqui eu mostro a realidade pra quem não me conhece. Meu nome é Cris Lima, tá? Mas vamos mudar. Em breve vamos mudar isso aqui. E eu mostro a realidade pra vocês, gente. A vida, como ela é, como se vive. Aqui está meu ateliê. Várias coisas pra fazer. Sim, inclusive eu vou ter que mexer nessas caixas, porque eu tô com uma encomenda de preto. E eu não sei onde tem linha preta. Pode ser qualquer linha preta. Qualquer. Camila, Anne, Charme, Amigurumi. Qualquer uma. E eu só achei linha preta da Amigurumi bem pouquinho. Então, provavelmente, não tem mais. E é nisso que a gente se pega na parte do controle de estoque. Porque se não tem, já era para eu saber que não tinha. E até providenciar para comprar. Mas a pessoa comprou? Não, não comprou. E aqui eu tenho também, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que são de produção, planejamento. É uma das coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês também. Curiando a minha vida. Gente, minha playlist, tá? Eu boto aqui em assistir mais tarde, então daqui a pouco eu venho pra cá. Muitas coisas mudaram, vou virar a câmera pra conversar com vocês. E um pouquinho do planejamento, porque eu vou sentar pra conversar com vocês. Eu preciso costurar isso aqui, inclusive tem fralda. Aqui são os pesos de porta, hoje é dia 31, então hoje é o meu último dia de produção do mês de maio. E eu quero finalizar, porque só falta passar os verdinhos, botar a pérola e colar as flores pra tá pronto os pesos de porta. Tem coleção nova que vai sair, vídeo aqui pra vocês. Também temos uma curiosa, que eu não posso deixar a janela aberta, que ela adora curiar, né, dona Meg? E temos uma produção nova. Eu peguei uma encomenda uma encomenda que são 2 peças. E provavelmente vai entrar mais uma encomenda de 2 peças, só são diferentes. E aqui nós temos essa cor linda, que é a cor que eu amo, que é a cor que eu adoro. E é também a cor tema aí do meu sobrinho, que vai nascer em agosto. E é claro que a tia coruja aqui vai fazer várias coisas. Aqui eu já comecei, ó. Coloquei aqui o tule, nem dá pra ver, né, gente? É muito top, ó. Vou encomendar o nomezinho dele pra botar aqui. E aqui estão as cores pra poder fazer coração, as coisinhas do tema do nome dele. Também temos fralda e mais fralda, porque as fraldas eu tenho que cortar e costurar pra poder depois fazer os caseados. Então eu vou mandar algumas fraldas. Essas aqui são brancas. Essas aqui são azuis. E essas aqui são do Mickey. Sim, vou mandar fraldinha de chupeta. Vou mandar os kitzinhos. São 2 fraldas de chupeta e uma de ombro, mais as que estão aqui. Mas a que tá ali que tá faltando só costurar, porque já tá cortada. Temos outras encomendas? Temos. Temos muitas coisas pra fazer? Temos, como sempre. Ai, acabei de botar comida pros gatos, que é um patê premium, que eles gostam, pra eles verem se eles ficam quietos. Porque aqui eu estou cozinhando. Então aqui a gente tem carne moída, porque eu tô doida pra comer purê com carne moída. E aqui tem frango que eu já comi com sanduíche, porque eu tava ali tomando uma aguazinha que passarinho não bebe. A cozinha tá mais ou menos. Ali tem alface, pepino, tomate. Aqui as batatas já tá cozinhada pra fazer purê. Como eu disse, eu tô com vontade, né, de comer purê. Milagre, temos nessa casa frutas, porque a pessoa tá tentando mudar. A gente tenta, né, gente? Refrigerante que não pode faltar, mas dessa vez é Coca-Cola zero, pra mudar um pouco a vida. E agora sim, vou começar aqui a cortar as verduras e vou conversar um pouco com vocês. E aí, meu povo, a vida muda, acontece, a gente tá aqui, né? Eu tentei há um tempo fazer dieta, só que é muito complicado fazer exercício aqui onde eu moro. Eu sou acostumada a fazer caminhada. Caminhada ajuda muito, porque é cardio, né? Você mexe o corpo todo. Mas
é complicado. É muito complicado. Aqui não tem exatamente aonde caminhar. Aqui não tem exatamente uma frequência boa para você ir, por exemplo. Agora é 8 horas da noite. Tem exercício todas as noites aqui pertinho da minha casa? Tem. Mas dependendo da hora que eu acordo, é justamente a hora que eu começo a trabalhar. Eu poderia mudar isso? Poderia. Já tentei, mas atrapalha outras coisas. Então, muitas mudanças acontecendo, tá? Eu gosto de vir aqui pra conversar com vocês e falar e mostrar. Peraí, deixa eu mudar a câmera de lugar. Aí fica melhor. Ó, vou cortar cenoura e chuchu, que a maioria do povo não gosta de chuchu, mas eu adoro chuchu. Então, vou começar a cortar. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Temos uma nova integrante na família, que é esta pequena, que eu acho que só tem um mês, que é a Estrela. Ela vai fazer 2 meses, creio eu. Tem uma semana que ela tá aqui, tá vendo? Ela nem come tudo. Eu botei bem pouquinho, mas ela não come, ela não aguenta. Ela também não sabe usar ainda a caixa de areia certinho, tarará, então, né, tá aqui. Vida real, certo? A gente que é mulher, a gente tem várias personalidades. A gente faz várias coisas. A gente tem que dar conta de várias coisas. Claro que ninguém é obrigado a nada. Tô aqui tomando Coca-Cola Zero com rum. Eu bebo rum ou vodka. São as bebidas que eu gosto. E é uma das coisas que me ajuda muito a manter meu peso, porque o rum, bebida destilada, na verdade, eles não têm tantas calorias e tal, não sei o que. E geralmente eles são mais liberados para você beber do que outros tipos de bebida, como cerveja, vinho e tal. Então, tranquilo. Bebi um pouquinho hoje. E... vamos começar pelo começo? Não, vamos começar pelo meio, porque assim, a gente que é mulher, a gente sofre muito mais com o peso do que o homem. O homem que ele nasce e ele vive a infância, a adolescência, naquele peso ali, ele geralmente não vai se preocupar com peso, diferente da mulher. A mulher, ela é criança, magrinha, tal, entrou na adolescência, os hormônios começou, ela já começa, se ela, mesmo magrinha, não tiver mudança por conta do hormônio, por conta da menstruação, ela vai se preocupar por causa da pressão social, da internet, tarará. O homem, geralmente, ele não tem isso, né? Ele não tem isso. O homem, ele geralmente, as atividades que ele faz, o metabolismo dele é mais rápido. Então, a não ser que ele realmente exagere, realmente, né, viva acima do peso, ele não vai se preocupar, mas a gente sempre se preocupa. Então, adolescência, se você for muito magrinha e tal, você pode até passar pela adolescência ainda magrinha, mas geralmente a gente muda peso, oscila, tá? Engravidou, oscila. Chegou na menopausa, oscila. Passou dos 40, oscila, com menopausa ou sem menopausa. Mas a gente oscila muito de peso. E eu lido com a obesidade desde pequena, na verdade. Meus pais nunca foram omissos a isso. Eu sempre fiz caminhada. Eu lembro de ser pequena e minhas tias se revezarem para me levar para fazer caminhada, algum exercício, porque não entendiam porque eu não emagrecia. Mesmo comendo as mesmas coisas que o meu irmão, mesmo eu sendo ativa. Eu não era uma criança 100% sedentária. Eu brincava, eu ia pra rua, eu subia em árvore. E por que eu não emagrecia? Né? Então, com 18, foi que ficou realmente uma coisa assim, sustentável. Até que eu cheguei à conclusão que eu tava com algum problema hormonal. E aí eu fui pra médica, conversei e a médica, né, constatou que isso realmente acontecia. E acontece até hoje ninguém sabe exatamente o porquê das minhas mudanças hormonais e porque o meu corpo ele se sente muito confortável em estar acima do peso. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes que eu emagreci bastante, eu tive algum tipo de hemorragia interna. A última hemorragia que eu tive foi nasal, mas foi muito forte e eu nunca tive na minha vida
hemorragia nasal. Então, essa foi a única que não foi realmente interna, foi mais externa, mas enfim. E até hoje, né, só se tem hipóteses do que podem ser, mas nada comprovado do que seja. Então, a minha luta referente à obesidade, entre aspas, é muito grande. Tanto que eu aprendi, fiz reeducação alimentar, eu me alimento bem, eu gosto muito de verdura. Fruta não é tanto uma coisa que eu gosto, então vamos lá fazer, como é que fala? Introdução alimentar adulta. Experimentei pitaia, uma coisa que eu nunca tinha comido na minha vida. Então experimentei uma vez, ok, a segunda vez eu ganhei a pitaia e aí eu comecei a comer. Comi e achei ok também, isso é uma fruta muito cara. E aí onde é que tá a questão de muitas vezes dar problema, né? Porque a gente vai fazer alimentação, tem a questão do exercício. E aqui eu digo a vocês, se eu tivesse condições de fazer exercício como eu fazia lá em Maceió, seria 100% melhor. Porque lá eu caminhava todos os dias. Eu sei que é só caminhar, mas eu caminhava, já era alguma coisa. Aqui eu não consigo fazer caminhada. E aos poucos, né, como eu já contei aqui nos meus vídeos também, eu digo a vocês que aqui eu mostro, o nome do meu canal é Um Só Não Basta, sempre foi. E depois eu botei Cris Lima Crochê, Um Só Não Basta, tal, não sei o que. Porque aqui eu não falo só de crochê, eu falo de tudo. A gente é mutável, a gente muda. A gente que é mulher lida com muitas coisas. E aí você vai trabalhar fora, como no meu caso, como professora. E precisa se apresentar melhor, precisa ter aquele... Você vai ser dona de loja, você vai ter que se levantar, se pentear, se arrumar. E eu tenho depressão, gente. Eu tenho depressão desde antes dos 18 anos. Com 18 anos, 19, eu comecei a fazer terapia. Mas com 18 eu já tinha depressão. E aí eu tava até conversando com um personal e ele disse que a obesidade ela faz você ter depressão. Então, é mais complicado ainda. Você tem que lidar com várias coisas diferentes. Não é só com obesidade, não é só com alimentação, não é só com falta de exercício, não é só com a depressão. É com tudo que tá ali. Então, se você tem depressão, no meu caso também, isso sem falar também da questão da gente ser mulher. É diferente. É muito diferente do homem, né? E a gente que é mulher, a gente é diferente, a gente é especial. A gente tem que se entender, tem que se conhecer para poder as coisas dar certo. E a maioria das pessoas que eu vi, mulheres que perderam muito peso e tudo mais, elas têm essa questão, que elas aprenderam a se conhecer, né? E que entenderam como é que funciona o nosso corpo, nossos hormônios e tudo mais. 18 anos, eu pesava 118 quilos. Eu perdi, isso foi em dezembro. Foi meu presente de aniversário, em dezembro. Por isso que às vezes eu digo a vocês que as coisas acontecem pra mim no final do ano. Então eu comecei a fazer a dieta, né? Eu tava pré-diabética, comecei a fazer a dieta, perdi 30 quilos nos 3 meses seguintes. E mantive esse peso durante uns 2, 3 anos mais ou menos. Sem acompanhamento nutricional, sem acompanhamento da endócrino, sem acompanhamento de nada. Quando foi no final do ano, eu tive um problema na vesícula, foi a minha primeira cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia da vesícula, porém eu também estava com hemorragia interna. E aí a cirurgia demorou o dobro do tempo, o povo tudo preocupado, meu pai, meu irmão tava lá, as minhas amigas, porque eu trabalhava no hospital, e foi o hospital que eu fiz a cirurgia, então todo mundo ficou preocupado, porque a cirurgia tava demorando demais. E quando eu voltei, né, e tudo, o médico explicou que é porque eu tava tendo um sangramento, até então, ok, a cirurgia da vesícula, pra tirar a vesícula, que até uma médica há um tempo desse disse que era muito nova, eu era muito nova pra tirar a vesícula, mas, né, eu emagreci muito rápido também. E eu tive esse sangramento. No próximo ano, eu tive um problema psicológico, além da depressão. Eu não me enxergava, né? Eu tinha o trauma de você não se enxergar magra. Eu não me enxergava magra. Eu passava num local, tipo a catraca do ônibus, e eu achava que eu não ia conseguir passar.
Apesar que eu gorda, eu nunca tive problema com isso. Mas eu magra, eu tinha problema com isso. Eu não conseguia encontrar roupa que me caísse bem. Eu não tava feliz. E no que eu não tava feliz, eu comecei a desenvolver alguns distúrbios alimentares. Pode achar que é mentira, que é coisa da minha cabeça, mas não é. Eu passava dias sem comer e dizia que estava fazendo jejum espiritual. Mas não era. Era porque eu tinha medo de comer e engordar. E quando eu comia, eu vomitava. Eu botava o dedo na garganta realmente e vomitava. Então, assim, é complicado demais. Vocês podem ver que a maioria dos distúrbios alimentares sempre é com mulher. Tem homens? Tem, mas geralmente é com mulher. A gente tem uma cabeça, uma pressão social muito grande. E aí, antes de eu desenvolver isso ainda mais e ficar muito pior, eu fiz, sabe de uma coisa? Eu vou comer o que eu quero comer, tá tudo bem, tá tudo ok. E não vou mais me importar. Então, assim, eu sou muito 880. Hoje em dia eu sei disso. Ou é 8 ou é 80. Então, ou eu seguia tudo direitinho, bonitinho, tava ali emagrecendo, ok, né? Ou eu era 80, chutava o pau da barraca, ia comer tudo que eu queria e engordar tudo de novo. E realmente eu engordei. Terminei a faculdade, já mais, né? Acima do peso. Nunca voltei pro meu peso original, que era os 118. Cheguei a pesar o quê? 100 quilos de novo. Eu tava com 70 e alguma coisa. Voltei pros 100. E aí, eu deveria estar cortando as coisas, né? Mas eu não consigo, gente. É por isso que eu não faço live. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vocês acreditam? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim. E aí eu engordei tudo de novo e até ok, né? Minha saúde tava ok. Coisa de gente jovem também, né? Que a gente, quando tá mais velha, que preocupa mais com a saúde. Mas, enfim. Mas eu sempre faço meus exames, eu sempre olho e tudo mais. Como é que tá as coisas, tudo certinho, né? Beleza, ok, tudo certo. Aí, eu comecei, minha mãe faleceu em 2014. Eu fui trabalhar em 2015, mais ou menos, 2017, na verdade, 2017, né? A minha depressão, que já existia, ficou pior. E eu fui trabalhar, e quando eu fui trabalhar, eu digo, eu vou, agora que eu tô trabalhando, tô ocupando minha mente, eu vou voltar de novo lá, ver se eu perco peso novamente, perdi peso. E aí, quando foi em 2017, isso foi 2017, peraí, eu trabalhei 2 anos e meio, então em 2015 eu fui trabalhar. Ai, gente, peraí, eu não sei. Acho que foi 2016, né? Tô perdendo o ano. 2016, né? Fui trabalhar. 17, eu já tinha perdido peso novamente. Quase os 30 quilos novamente. Sem esforço basicamente nenhum. Eu trabalhava de madrugada. Então, antes de eu ir dormir, eu chegava em casa às 5 horas da manhã. Eu trocava de roupa e ia caminhar. Por isso que eu digo a vocês que só a caminhada já me ajudava muito. E eu fazia caminhada lá e ok, beleza, nunca tive problema. Caminhada, comendo, ok. Só que a depressão atacou novamente e eu comecei novamente a ter o mesmo problema de não conseguir comer. Meu irmão uma vez chegou pra mim e fez, por que quando você come você fica triste? Era um sofrimento pra mim comer. E aí eu comecei a ter o mesmo problema de novo. E, de novo, eu tive um problema, né, que foi meu problema no meu olho, aonde eu tive a hemorragia no olho esquerdo, aonde eu perdi a parte da visão do olho esquerdo, que eu não enxergo direito. E, novamente, aí eu vim pra cá. Deixei tudo lá em Maceió e vim pra cá, pra Belo Jardim. Conheci meu marido, fomos morar juntos e tudo mais, as mil maravilhas. Aqui o custo de vida é mais barato. Então lá que eu não conseguia, por exemplo, comprar pastel, pizza, essas coisas pra comer, aqui eu conseguia comer até demais. E eu tava bem, eu tava feliz, eu não tava preocupada nem um pouco com o meu peso, porque meu marido me amarra do jeito que eu sou, do jeito que eu era. E mesmo assim a gente fazia caminhada, porque ele tinha que manter o peso dele. E tinha que fazer comidas pra ele, que ele não poderia engordar por causa do problema de saúde dele. E ok, beleza, então eu cozinhava. Então eu nunca passei, na verdade,
muito do peso. Eu engordei sim, acho que 10, 20 quilos por aí. Voltei novamente, na verdade, aos 100 quilos. 100 quilos que me persegue. Mas enfim. E a gente sempre fazia exercício, né? Porque ele tinha que fazer alimentação também. Só que aí chegou no momento da mesma coisa de novo, aonde eu não tava feliz comendo. Nem o que eu fazia pra comer me deixava bem, eu não queria comer aquilo, eu não tava feliz no que eu tava comendo e tal. E aí antes eu deixava de comer. E aí ele ficou doente, né, e tudo. Eu passei uma fase muito complicada, vocês sabem disso. Ele faleceu, eu passei mais alguns meses não muito bem. E nesse não muito bem, eu emagreci novamente, normal, né? Emagreci novamente e tive a terceira hemorragia, que antes de piorar alguma coisa assim, aí eu voltei a comer. E voltei, né? Eu tinha perdido peso novamente. E voltei novamente por 100 quilos. Eu não sei o que é que o meu corpo tem contra os 100 quilos, mas eu preciso realmente do acompanhamento muito de perto por conta disso. E eu já cansei de tentar emagrecer. Eu emagreço muito rápido, tanto quanto eu engordo, basicamente. Porém, eu consigo manter muito o meu peso, porque eu faço jejum esporadicamente. Eu durmo muitas vezes, eu fico duas sem comer. Eu faço 2 refeições no dia só. E não são aquelas refeições super pesadas, não. Eu tomo meu café, que eu já tô acostumada a tomar. Um cafezinho, um ovo, um pão. Ou, como eu já mostrei aqui também, a veioca, que eu já comi muito. Eu até que sou bem controlada nessas coisas. Então eu consigo manter muito meu peso. Mas eu precisava realmente, né, fazer alguma coisa. Então eu fiz meus exames, até então, ok. Deu uma extrapolada, deu, porque eu comprei muita coisa que eu queria, muita vontade de comer. Eu sempre fui na Cacau Show e comprava chocolate para dar presente. E eu nunca comprava pra mim, sabe? Então eu comprei. Muita vontade de experimentar, experimentei. Fiz. Bebi, comi. Fui pra festa, fui pra farra, fui pra um monte de canto. Fiz tudo que eu queria fazer, que há muito tempo eu não queria. Eu não fazia, né? Tentando me conhecer, tentando me redescobrir como pessoa, como mulher, como empresária, né? E aí, minhas taxas estão um pouquinho elevadas, mas normal, nada demais. A primeira que eu já tenho que ter cuidado, e a médica disse que é normal que esteja elevada, é a da gordura no fígado, porque eu não tenho uma vesícula há muitos tempos. Enquanto que as pessoas fazem, por exemplo, a cirurgia de vesícula com 30 anos pra lá, eu fiz a minha com 18, com 19. Então, assim, foi muito cedo. Então, é muito tempo sem vesícula. E tudo de gordura que eu como, apesar de ser educada alimentarmente, né? Porque eu fiz a reeducação alimentar. Apesar disso, é muito tempo sem vesícula. A gordura tinha que ir pra algum canto. Então, sim, foi pro meu fígado e é o jeito de conviver com isso. Mas, porém, entretanto, meus triglicerídeos, colesterol, tá tudo ok. Então, a gordura no fígado que eu tenho é por conta da vesícula e não pelo excesso. Tanto que eu tenho airfry e tudo mais, né? Então, na verdade, eu não sou muito de comer fritura, a não ser quando eu tô com aquela vontade muito grande de comer um pastel na feira, uma coxinha e tal. A minha glicose, ela é hormonal. Então, horas e horas, ela muda. Até novembro do ano passado, ela estava controlada entre 70, que foi o mínimo que eu vi, até o máximo, que foi 400 e pouco numa manhã que, né, eu tinha comido e estava desse jeito. Mas, enfim, ela já tá bem controlada, na verdade. Eu não tenho sintoma nenhum, porque, como eu disse, ela é hormonal. Então, ela sobe e ela desce quando ela quer, na verdade, a insulina e não a glicose. Mas a insulina, como ela é um hormônio, então quando ela quer, ela lança bastante insulina.
chega a ficar com a glicose super baixa. E quando ela não quer, ela não lança a insulina, minha glicose vai lá pra cima, mas também já tá tudo ok, já tá tudo controlado. Eu digo isso também porque a gente trabalha muito, a gente nunca deixa de prestar atenção, né, na saúde. E eu sou muito ligada nisso porque é muito, muito tempo. E aí eu sabia, e eu já tinha compartilhado aqui com vocês, que eu queria, né, fazer academia. Já tinha ido ver uma academia, que saía muito caro, porque era muito longe. Eu ia ter que pagar moto pra ir, pra voltar e tarará. E tinham aberto uma aqui, mas ela era muito cara pra ser aqui, onde eu moro e tal. Mas, como Deus é bom, né, e eu me programo sempre para as coisas acontecerem no tempo certo, eu consegui um plano aonde só a parte da academia era 130, eu consegui por 80. E aí eu comecei a fazer ontem a academia, numa sexta-feira, sim. Pra mim eu não tenho um dia pra começar, pra não começar isso e aquilo. E o que eu tava falando da alimentação, né? Como eu passei por uma reeducação alimentar, apesar de no início eu ter feito uma dieta muito restritiva, gente, eu passei um ano sem comer nada que tivesse farinha na composição, que tivesse açúcar. Então, assim, ela foi muito restritiva. Eu não podia comer quase nada. Hoje eu tenho um ranço de adoçante. Eu prefiro comer as coisas sem adoçante do que colocando adoçante nas coisas, porque eu não aguento comer adoçante. Eu não podia comer massa de jeito nenhum. Então, assim, eu fiquei uma pessoa muito introvertida. Eu era e sou, né, extrovertida. Eu converso, eu brinco, eu falo, eu isso, eu aquilo. E eu não fiquei assim, gente. Eu fiquei muito extrovertida. Eu fiquei muito na minha. Porque como é que eu ia pros cantos? Se a maioria das festas, vocês sabem que família é muita comida. E eu não podia comer. Eu ficava triste porque eu olhava e eu não podia comer. Né? Então, assim, como eu passei por uma reeducação alimentar depois dessa fase, né, da restritiva, quando eu perdi os 30 quilos, eu fui pra reeducação alimentar realmente, eu nunca cheguei a voltar pro meu peso original, né? Eu tô ok no meu peso, então. E eu seco muito rápido também, graças a Deus, eu não tenho muita dificuldade. Porque eu tenho muita massa muscular. Eu sempre gostei, como eu disse, eu não era uma pessoa sedentária, não era uma criança sedentária. Eu fiz natação. Eu cheguei a passar no teste, só que aí eu não quis ir, porque eu não gosto de competição. Para o time de natação da escola, eu passei. Então, assim, eu sempre fui de fazer esporte, eu sempre gostei de fazer esporte. Eu até hoje eu gosto de fazer esporte e me movimentar. Porém, né, aí isso sempre contribuiu muito, na verdade, né? Isso sempre contribuiu muito para eu não subir, manter o meu peso. Porém, o meu peso sempre fica nisso, entre 100, 105 no máximo. Nunca passou disso, não. E eu gosto de cozinhar. Eu sei o que eu faço, a quantidade, quanto eu como. Tem coisas, por exemplo, os meus pratos, a maioria dos meus pratos, eles são todos pequenininhos, para que eu coma pouca quantidade. Para quem tem o costume de comer o prato cheio, isso é uma técnica muito boa de enganar o cérebro, né? Para mostrar que você está comendo muito, né? Um prato cheio de comida, porém um prato menorzinho, né? Então, assim, isso sempre contribuiu para que eu mantesse meu peso. E aí temos mudanças, né? Temos mudanças que é da academia, que eu comecei a fazer. Fiz a avaliação com o personal, que foi R$150. E sim, foi muito caro, mas eu tô bem comprometida em fazer academia. Eu tenho várias coisinhas que me atrapalharam no início, infância e adolescência, mas que hoje eu consigo utilizar ao meu favor.
Uma delas é o hiperfoco. Então, quando eu tô focada numa coisa, eu consigo fazer até o fim. Eu consigo ir e ter resultados que eu quero. Então, eu vou aproveitar meu hiperfoco, né? E fazer as coisas que eu preciso fazer, como ir pra academia. Como aqui tá tempo de chuva, eu sabia que caminhar... Primeiro, caminhar só pra mim, hoje em dia, não adianta. Segundo, aqui é péssimo lugar pra ter caminhada. E terceiro, a academia... ela é uma coisa que auxilia muito, muito no emagrecimento. Às vezes até mais do que a alimentação. A alimentação, ela faz parte. É bom. Mas pra mim, que já mantenho o meu peso... Ô, mulher! A gata tá mordendo meu pé. Pra que já mantenha o meu peso, a academia, ela vai ser aquela mão na roda ali pra eu poder ir fazer... tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Mulher, meus dedos. Oxi. Né? E aí eu tava falando, vim falar com vocês referente a isso. Porque geralmente quando eu foco muito numa coisa, eu deixo outras coisas de lado. E além das produções, além dos projetos que eu tenho, agora eu tenho essa outra coisa, né? Que é uma das coisas que eu sempre falo com vocês, eu sempre comento. Primeiramente, questão de alimentação, questão da nossa saúde como crocheteira. Hoje mesmo uma amiga minha me falou, crocheteira aposenta? Aposenta, gente. Agora, crocheteira deixa de fazer crochê? Isso é uma outra história. Tem crocheteiras que não chegaram na época de aposentar, às vezes nem pagaram para se aposentar e tudo, mas deixaram de fazer crochê porque, né, infelizmente, a saúde não bateu. E isso são de vários fatores. É fazer cor escura à noite, é de forçar muito a visão, né, igual costureira, é de não se alongar, é passar muito tempo sentada sem beber água, sem fazer xixi, da infecção urinária. Então, sim, crocheteira aposenta, apesar de não ser um assunto muito falado, que foi o que a gente discutiu esses dias dos vídeos hoje, né? Tem muita questão de hashtag. Não vou fazer hashtag de alimentação, porque é uma coisa que pra mim, eu sempre digo às vezes ao pessoal, por exemplo, o personal tirou foto, tirou medida, fez isso e aquilo, e eu disse ele, eu não sou exemplo pra ninguém. Eu não sou exemplo porque o meu problema não é fechar a boca, não é a quantidade de coisa que eu como. Não é porque eu não faço, porque eu seja sedentária. Não é isso. Meu problema é hormonal. Na época que meus hormônios estão ok, eu seco que é uma beleza. Então, não, eu não sou exemplo pra ninguém. Tanto que eu fui convidada pra fazer uma campanha quando eu perdi peso da primeira vez. Eu fui chamada pra fazer uma campanha de cirurgia bariátrica, para que as pessoas não fizessem como desculpas que não conseguem emagrecer, porque eu consegui. Eu disse que eu não era exemplo para ninguém, justamente por conta disso, né? Porque eu tenho uma questão diferenciada. E eu volto pro mesmo peso? Volto, mas engraçado é que o meu corpo, é porque eu não tenho foto, gente. Eu não tenho foto de quando eu era realmente antes de fazer o tratamento. Eu não tenho foto. Eu era não só acima do peso, eu não era só obesa, eu não era só gorda, eu era masculina, né? Meus hormônios, eles entendiam, meu corpo entendia como se eu fosse um homem. Então, por isso que hoje, até hoje, e é uma coisa boa pra mim, eu tenho muita massa muscular. Eu queimo caloria muito rápido. Eu poderia, e eu já fiz isso, né? Perder peso sem fazer exercício nenhum. O que muita gente não tem essa vantagem, mas eu tenho. Então, não sou exemplar a ninguém. Porém, sim, eu gosto de me cuidar, principalmente que eu moro só, né? A minha família tá longe e eu tenho que me cuidar. Todo mundo tem que se cuidar. E eu acho que é uma das piores coisas é você depender das pessoas. E é uma das coisas que eu não quero. Meu pai tem 62 anos e ele trabalha, ele é ativo, ele tem uma renda extra como goleiro. E é isso que eu quero pra mim também, viver a minha vida, não depender de ninguém. Eu tava conversando com ele, a minha irmã, e a minha irmã dizendo que um primo da gente perguntou por que a minha irmã não levava meu pai pra morar com ela.
E aí, qual a questão? O pai dele, meu tio, eu não sei se ele é mais velho ou ele é mais novo, eu creio que ele seja mais novo. Porém, ele já é debilitado. E o meu pai não. A diferença é essa. Aí a minha irmã fez... Eu já chamei ele pra morar, mas ele não quis. Meu pai fez pra quê? Eu digo, pra quê? Se ele faz tudo, faz coisa até mais do que nós. Não tem pra quê. E é isso que eu quero. Eu não quero ser um peso pra ninguém. Eu não quero ficar dependente de ninguém, sabe? Eu quero me cuidar e viver até quantos anos Deus me der, lúcida, feliz e saudável. É por isso que eu como. E eu como de boa. Às vezes eu digo ao pessoal... Só que hoje mudou muita coisa, né? Porque antigamente, toda vez que eu ia fazer uma dieta, principalmente os médicos, eles diziam que eu precisava fazer algo muito restritivo por conta do meu peso. Só que eu não preciso fazer algo muito restritivo porque eu perco peso muito rápido. Se eu perder 5 quilos no mês, pra mim tá bom. Se eu perder 2 quilos no mês, pra mim tá bom, gente. Eu não preciso perder 10 quilos. Eu cheguei a perder 12 quilos em um mês. Isso que eu já tinha perdido 20. Tô quase batendo os gordinhos do Dr. Now, dos quilos mortais. Que são 18 quilos por mês que eles perdem. Porque assim, né? Quanto mais obeso você for, no início você perde mais peso. E eu não preciso fazer isso. Pra eles é bom, e é o normal também, porque eles têm muita sobrecarga, muito peso. Precisam perder, e tipo, 10 quilos que eu perco, eu afino um bocado. Mas 10 quilos que eles perdem, não muda muita coisa, né? Porque eles são muito super, hiper, mega obesos. E eu gosto muito de verdura, eu não gosto de fruta. Mas eu sou muito tipo de pessoa aventureira que gosta de experimentar. Então, eu vou cortar aqui uma cenoura pra eu fazer ralada, que eu gosto. Então, tem aquelas coisas que eu gosto. Tem as coisas que eu não conheço. E eu tenho a seletividade alimentar. Então, tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu adoro melancia, mas eu não gosto dela gelada. Eu gosto de uva, mas eu não gosto dela gelada. Eu não gosto dela congelada, igual a maioria das pessoas gosta. Eu gosto do coco in natura, mas eu não gosto do coco ralado. Acabou meu drink. Eu não gosto de cerveja. Eu não gosto de uísque. E sim, eu já experimentei. Ai, tô bebendo. E aí... Peraí, deixa eu pegar um pote. Cadê o pote? Não sei. E aí... Que é onde eu digo a vocês, né? Vocês têm que se conhecer. E uma das coisas que atrapalha muito também na alimentação e tudo mais é a questão do dinheiro, que eu tô devendo vídeo aqui pra vocês, pra falar, né? Eu não gosto muito de estar fazendo muitas hashtags e tal. E a maioria dos vídeos que as meninas estão fazendo de hashtags, os vídeos em gerais, né? Foi uma das reclamações do pessoal lá do meu grupo. Foi que é muita hashtag e muito vídeo pra iniciante. E assim, gente, tudo bem, tudo certo. Eu sou super a favor de fazer vídeo pra iniciante, porque é quem mais consome conteúdo, tá naquele gás pra aprender as coisas e tudo mais. Só que... Não sei onde tá meu ralador. Só que é aquela coisa... E aquelas pessoas que passaram do iniciante? Ui, meu dedo! Eu tô ralando com isso aqui, ó. Por isso, gente. Porque o meu não sei o tamanho do ralador, o maior. E aí, temos um gato. Dá licença. Porque você não come cenoura, você come milho, eu já lhe dei comida. Deixa eu lavar minha mão. E aí... É muito vídeo para iniciante, é como montar estoque, como construir o ateliê, que eu tenho também aqui a minha, tá? E aí, e a evolução? Ninguém evoluiu, ninguém passou dessa parte, ninguém ensina como é que
vive do crochê. Ninguém ensina. Aqui a gente ensina, tá, gente? Aqui eu mostro realmente a minha vida, realmente a minha evolução. Eu construí meu ateliê e eu expliquei, né, que o ateliê... Ai! Eita! O ateliê, ele é pra... Olha o tamanho da cenoura, viu? E eu tô metendo minha mão no coisa, não é porque coisa não. Sei não o que é não. O ateliê é pra você trabalhar ou é pra você guardar material? No meu caso, é guardar material. Passei pelo crochê na feira, pela minha loja em casa. Não cheguei a vender na internet como muitas meninas que vendem na Shopee. E falta muito conteúdo para ensinar a vender crochê, a vender na internet, a vender sem sair de casa. Há vídeos, você fazer um canal no YouTube sem aparecer. Apesar de ter uma pessoa ou outra, mas não tem, gente, não tem. Essa aqui é a verdade, entendeu? São pouquíssimos conteúdos que tem ensinando a quem passou de ser iniciante. Vocês podem ver pelas videoaulas. Videoaulas, elas são muito extensas. Elas são muito passo a passo. A pessoa faz 3 carreiras no vídeo, sendo que eu não sou iniciante. Se você disser a mim, são 3 carreiras, repete esse conjunto de passos em 3 carreiras, eu vou fazer. Eu já sei, eu não preciso fazer carreira por carreira, tarará, tarará. Mas é tudo muito feito para iniciante, porque o iniciante ele consome mais, né? Ele quer mais ver, ele tem mais dúvidas e tudo mais. Só que o que parece, e eu digo isso até para algumas pessoas que tem estoque de barbante e aí faz vídeo mostrando como montar o seu estoque de barbante. Só que é o seguinte, deixa eu entrar numa polêmica aqui. Uma pessoa que já tem 1 ano de crochê, uma pessoa que já tem 5 anos de crochê, não dá para fazer na prática o construindo o estoque, né? O montando o estoque, construindo ateliê, comprando 1 quilo de barbante, comprando 1 cone de barbante, fazendo peça e vendendo. Porque essa pessoa vai fazer peças que ela sabe que ela vai vender rápido. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu, quando eu era iniciante, eu comprei barbante. Eu fiz uma peça que tava super hypada, uma peça que todo mundo tava fazendo, que todo mundo estava vendendo, e eu não vendi as peças. Se eu fosse esperar para poder construir meu ateliê dessas peças, eu já tinha desistido. Eu já tinha desistido. Mas se eu tivesse feito, entendeu a diferença? Se eu tivesse feito a peça que eu sabia que ia sair, aí sim eu conseguiria. Então, as pessoas que vão ensinar a você comprar um barbante, tarará, elas estão fazendo peças ali que ela sabe que sai aonde elas vendem. Mas você é iniciante e você sabe que peça sai? Se você tá começando? As pessoas têm que mais ensinar, na verdade, a gente estruturar o ateliê, que é a fase que eu tô agora. Meu ateliê, ó, ralei a cenoura. Meu ateliê precisa de muita coisa ainda pra estar do jeito que eu gosto. Não é flores o tempo todo, por mais que a gente trabalhe, receba dinheiro, encomenda, isso e aquilo. Não é tudo perfeito, né? Tem coisas que a gente só sabe que vai precisar. Tipo, ai, tava a moda do enovelador, o pessoal comprou, tarará, tarará. Eu uso meu enovelador. E uso um bocado, né? Mas tem coisas que às vezes não faz sentido pra mim. Como muitas pessoas eu vi que compraram, tipo, máquina de fazer tricô. Não fazia sentido pra mim comprar. Era um investimento muito grande que pra mim não... Na verdade, até hoje não faz sentido eu comprar. Tanto que eu estou fazendo o curso e aprendendo. Tanto que eu sempre vou contra a maré
e faço outras coisas. Aonde hoje, sim, graças a Deus, eu consigo viver do crochê, mesmo ainda estruturando meu ateliê, mesmo ainda precisando de várias coisas, né? Mas eu queria que tivesse mais vídeos. Tanto que eu procurei muito vídeos de vender na Shopee, por exemplo. E eu tive um problema com a Shopee, referente ao meu CPF, que por algum motivo eles não aceitaram, disseram que o meu CPF estava em alguma conta. Não sei que conta é essa que estaria meu CPF, mas enfim, não quiseram falar comigo, excluíram a minha conta, aonde eu tinha programa de afiliados, não me pagaram, né? E aí, esses dias, eu conversando com alguém do Sebrae, eu descobri que eu consigo ter a minha loja novamente na Shopee, consigo vender, porém com o CNPJ, que é algo que eu tenho hoje. Por que ninguém fala isso? Porque ninguém ensina a vender realmente no Elo 7. E eu digo isso porque quando eu comecei com crochê há 3 anos atrás, vai fazer 4 anos em agosto, eu comprei um curso de Suplá, onde a pessoa dizia que ia ensinar a vender, a ter seus produtos assim, assim, assado. E ela não ensinou. Tinha coisas que eu sabia que ela não sabia, mesmo sendo perguntada em live. Por quê? Porque na época que ela começou, e esse é o pior, para quem começou principalmente na pandemia, que também sim foi quando eu comecei, né, gente? No caso, tem 5 anos, né, 2025. Eu sempre digo que eu tenho uns 3 anos, mais ou menos, mas não é, né? Eu comecei em 2019 para 2020, por aí, então tem mais tempo. Mas enfim, para quem começou na pandemia, é totalmente diferente de hoje. O povo estava em casa, com dinheiro no banco, sem ter o que fazer. E foi vendo coisas de casa, foi vendo coisas na internet, foi tentando se comunicar na internet. Então é diferente. E eu que já lidava com a internet, já trabalhava, já monetizava meu canal, né? Muitas coisas que eu via ali não batia, não ia. Tanto que hoje eu consigo, e eu digo a vocês, evoluir sim. Ainda procuro outras formas de venda, porque hoje eu tô mais em casa, hoje eu trabalho com a prefeitura, com a Secretaria da Mulher, trabalho com o Senai, eu faço curso, oficina, mas não é a minha única renda. E eu ainda sim quero, né? Eu participo de feira, de eventos, mas eu ainda quero vender na Shopee. Eu quero vender em marketplaces. Eu tenho venda no Instagram, o que é muito difícil as pessoas falarem, né? O máximo que falam é: vá, continue, você vai conseguir e tal, não sei o quê. E aí? Mas ninguém chega aqui pra falar realmente, e eu sou uma dessas pessoas que eu não chego pra falar, porque eu não tenho tantas vendas assim, a ponto de dizer que eu sou uma expert para vender no Facebook e tudo, principalmente agora, que nem divulgando eu tô. Então vai sair vídeo aí falando da minha pronta entrega. Vai sair vídeo aí falando do meu projeto Menina Mimada, que eu faço sempre de tempos em tempos. E eu consegui muitas coisas, porque quando você vê as suas contas, você economiza, você investe o seu dinheiro. Sim, gente, eu tenho tudo que fazer esses vídeos. Só que eu sou uma pessoa que, eu não consigo fazer crochê sem estar ouvindo alguma coisa. E 2, eu não consigo fazer os vídeos e estar fazendo outra coisa no meio. Então eu acho que os vídeos ficam meio chatos, sabe? Fica muito monótono se eu não estivesse fazendo alguma coisa como agora. Aqui eu tô cortando cenoura e tal, mas vocês só estão vendo, só estão me ouvindo. Se vocês quiserem, se vocês gostarem realmente, eu vou sentar, vou falar e vou mostrar, né? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa ter a nossa renda e tudo mais, só que não é só, tipo, a minha amiga tava falando hoje, né, dizendo que tem que trabalhar mais porque ela está chegando numa idade que ela precisa montar ali a reserva dela, o dinheiro dela. Só que não é só trabalhar mais, é trabalhar com inteligência, é botar o dinheiro para trabalhar, é ter outras fontes de renda, tá?
E eu sou uma pessoa que eu tenho um custo de vida que eu gosto muito. Que eu prezo muito. Diz que é por conta do... indo de encontro com o meu signo solar, que é Sagitário, que é o mês que eu nasci. Eu tenho Touro como meu signo ascendente. E Touro é extremamente preguiçoso. É extremamente um signo que gosta de conforto, que gosta de luxo, que gosta de comer bem. E eu sou mais essa do que realmente Sagitário. O meu signo, o Touro, ele é muito mais forte em mim do que Sagitário. E para você comer bem, você ter conforto e você ter luxo, você tem que ter dinheiro. E eu digo, eu sou muito preguiçosa. Gente, eu sou muito preguiçosa. Essa semana eu passei 2 dias basicamente só na cama. Só na cama. E eu me dou esse luxo. Eu me dou, enquanto vocês estão trabalhando aí, loucamente fazendo um jogo de banheiro de 5 peças num dia, eu basicamente só estava dormindo e vendo vídeo na internet. Mas quando eu trabalho, eu sei que eu tenho que trabalhar para manter meu padrão de vida, que aqui, graças a Deus, é um padrão de vida baixo, tá? Não é tão alto. Mas que, por exemplo, eu não mostro pra vocês, porque eu não gosto de mostrar minha vida muito pras pessoas. Eu faço feira pra mim. Não estou falando das coisas dos gatos, tá? Porque eu já fiz vídeo aqui mostrando minhas compras. E os gatos comem melhor do que eu. Eu gasto com meus gatos por mês em torno de R$200. E só o meu mercado... Por que eu tô falando isso? Porque eu vou fazer vídeo pra vocês de Menina Mimada, que eu já me extrapolei, porque era pra estar me controlando. Eu gasto quase 2.000. O que é isso tirando quando eu peço comida. O que é que eu como tanto? Eu como coisa cara. Eu compro coisa cara. Eu compro camarão, eu compro coração de galinha. Eu compro camarão. Eu tava comprando camarão toda semana. Um pacote de camarão é de 30 a 50 reais. Então, assim, eu gasto. Eu viajo. Eu compro roupa, apesar do meu parceiro, mas eu compro roupa, eu gasto mesmo. As minhas roupas de cama, minhas toalhas, são peças caras. E eu trabalho pra isso. Pra comprar, pra viver no que eu gosto, no conforto. Principalmente porque eu trabalho em casa, né? Então, sim, eu tenho que ter conforto. E a academia extrapolou um pouquinho, né, do que eu queria. Tanto que eu paguei R$150 na avaliação do personal, mas eu preciso de um personal. Hoje mesmo eu tava fazendo um exercício lá, porque ele ainda vai passar meu plano de treino. Eu tava fazendo o exercício ao contrário, porque eu tenho TDAH, então às vezes eu não entendo exatamente o que eu tô fazendo. Ele vai passar meu plano de treino, então eu preciso fazer, eu preciso saber o que eu tô fazendo, porque se deixar, eu vou fazer só esteira. E como eu estou pagando a academia, que é R$80, aí eu paguei 50 conto do coisa, só na minha primeira compra, pra modificar, não era pra comprar tudo light e tal, eu deixei de comprar algumas coisas, mas eu comprei algumas coisas, umas que eu queria experimentar e outras que eu teria que trocar, como requeijão light, trocar margarina. Então, no lugar da margarina, eu troquei pelo requeijão light. Comprei um queijo de ricota, um creme de ricota para experimentar. Só nessa brincadeirinha eu gastei quase R$400. Troquei o refrigerante que eu gosto, porque em vez de eu tomar energético, eu não sou afim de tomar energético. Primeiro, que eu não gosto do gosto. Segundo, porque eu acho que vai acelerar meu coração. Mais do que ele já é acelerado, que segundo o cardiologista que eu fui quando eu era adolescente, quando eu era jovem adulta, com 19 anos. E que eu estava já com meu peso ok, né? Eu tinha perdido 30 quilos. Ele disse que o meu coração é muito pequeno pro meu corpo. Naquela época era, imagina agora, né? Se eu perder 5 quilos, 10 quilos, a minha glicose ela já volta ao normal. Então eu não preciso de remédio. E a minha pressão também volta ao normal, porque é impossível. Meu coração ele é grande pro meu corpo. Se eu tomo remédio para pressão, eu já tomei várias vezes, já fiz um mapa, ele baixa demais a minha pressão. Não é porque eu tenho pressão alta, é porque o meu coração ele é pequeno para o tamanho do meu corpo. E aí...
Não sei mais nem o que eu tava falando. Ô, TDAH, meu Deus. Esqueci o que eu tava falando, gente. Mega bate-papo aqui com vocês, né? Mas também vai ser rápido, vai ser só o tempo de eu cortar aqui a última cenoura já pra eu finalizar. Porque eu quero colocar já na sequência os outros vídeos, né? E eu gastei 300, quase 400 reais na primeira compra. Isso que eu já tinha comprado em outras compras, coisas que eu gosto. E já são dentro da minha alimentação, que são temperos, aveia, arroz e feijão. Eu não posso tirar o feijão porque eu tenho anemia. Então, eu tenho que comer o feijão todos os dias, basicamente. E verdura que eu gosto muito. Eu sei que eu compro... Sim. O refrigerante. O meu refrigerante, eu comprava um refrigerante por R$3,50. Só que agora eu tô tomando ele zero. E o zero que eu comprei foi a Coca-Cola, porque eu não fui no mercado maior, aonde tem outros tipos de refrigerante zero, pra eu poder ver se eu compro mais barato. Foi quase R$11. Então, algumas coisas vão pesando. Eu gastei 150 no personal. Daqui a 3 meses, mais ou menos, tem que fazer de novo pra ver. Principalmente se eu tiver perdido peso, bastante peso e tal. Porque aí ele vai ter que mudar um pouco, né? Pra ver onde tá acumulando gordura. Aonde tá, onde tem que fazer, realmente. Tô levando a sério e muito. Por isso que eu gastei. Comprei tênis novo, porque eu tava precisando também, porque o meu tênis tá horrível. Preciso comprar outro, porque eu gosto de ter mais de um pra poder revezar. Comprei meia, comprei roupa. O meu copo de 1 litro de água, eu já tinha comprado um porque eu queria. E 2 porque eu precisava realmente de um copo maior pra levar, né? Então eu investi muito. Porém, também ultrapassei alguns limites. E aí, o projeto Menina Mimada tem que voltar. Apesar das minhas contas estarem ok. Apesar de eu conseguir manter tudo. Mas eu não posso extrapolar muito. Que é um dos grandes problemas e fatores, né? De você comprar as coisas que você precisa. E sair muito mais caro do que normalmente você gasta para fazer uma compra. Então, eu tenho que sentar, né? Já mostrei aí pra vocês que eu comprei um planner financeiro. Que eu preciso fazer o planner financeiro pra colocar tudo bonitinho, tudo certinho, né? No planner. Mas eu ainda não sentei pra fazer isso, gente. Eu ainda não sentei pra fazer isso. Eu tô procrastinando, deixando pra frente. Mas eu sei sim que eu preciso fazer. E pra não extrapolar no canto, né? Sou 8 ou sou 80. Então, se as minhas contas estavam tudo bem, tudo ok. Eu tava guardando dinheiro, juntando dinheiro, né? E tal. E agora eu começar a fazer academia, isso e aquilo. E eu extrapolar demais, aí um projeto vai dar encontro com o outro. E aí eu vim aqui só pra conversar com vocês, pra vocês curiarem minha vida, porque provavelmente eu vou dar uma subidinha por aqui, pra poder organizar metade da minha vida, que é a produção, que é as minhas contas, né? Pra depois eu não ficar devendo e tudo mais. E a alimentação. Como eu disse, hashtag o só não basta que o vídeo, o canal é com essas coisas todas. E eu espero poder também motivar muito vocês a fazerem diversas coisas também. Porque a gente sempre tá, né? Fazendo uma coisa e outra. Olha o dura. Sim. Eu vou fazer também um purê, eu acho. Ou eu vou botar ali. Vou ver quanto é que eu posso comer de batata. E vou botar carne moída pra eu comer. E eu vou ver se eu vou fazer crochê antes de ir dormir. Mas esse vídeo já tá chegando a 1 hora. Que eu sei que vocês também gostam. E eu também tava pensando se eu faria sanduíche natural com franguinho que tá aqui. Porque tem bastante... Vocês acharem que eu não tô comendo, tá, gente? Gelo, porque eu tava bebendo. Mas tem, ó, camarão. Tem carne, chambaril que eu adoro. Aliás, verdura de botar. Isso aqui acho que é frango. Aqui tem feijão e mais alguma coisa, não sei. Mas assim, tem muita proteína já, né? E então eu tô pensando de fazer sanduíche natural pra poder comer salada também, que eu gosto muito. E assim, estamos com um gato gordo. Gente, além de gordo, eu acho que ele tá meio musculoso.
Eu já disse a ele, tá? Não, porque vou atrás de modinha, essas coisas tipo de whey, creatina, não sei o que. Eu quero ir bem devagarzinho. Ai, meu pré-treino é um copo de café. Quero ir, não quero. Hoje é sábado, hoje eu fui. Quase volto sem as pernas, porque eu fiz esteira e fiz elíptico, que é um exercício que faz assim com as pernas. E dói que só um bocado. Mas, né, tô indo, tô fazendo, tô motivada. Minhas amigas estão lá também pra me chamar pra ir. E aos poucos, é como eu digo, né? Aos poucos a gente vai fazendo tudo que a gente quer. De 200 e pouco que eu gastaria na que eu queria ir, eu vou fazer agora 80, sendo 150 lá do personal. Mas ele vai fazer o treino todo bonitinho. Eu vou na hora que ele tá lá, né? Pra poder fazer os exercícios, ele me mostrar como é que faz, porque senão eu vou fazer errado, tenho certeza disso. E a academia, ela é aquela coisa, diferente da caminhada, que é ao ar livre, que você pode dizer, acaba virando um compromisso maior, até porque eu gastei, né, paguei lá, investi R$ 80 e vai ter que ter resultado. De alguma forma, teremos que ter algum resultado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi só um bate-papo, só uma conversa, só pra vocês me verem real como eu sou, de verdade. Eu sou desse jeito, tá aqui, então resolvi vir gravar. Eu ia gravar antes, mas como eu comecei a beber, eu digo, vou deixar pra gravar depois, quando eu for fazer as verduras e tudo, mas... E é isso, espero que vocês tenham gostado, ó. Super beijo, até o próximo vídeo.